Olá, cabeças pensantes, mentes fervilhantes. Hoje nós estamos aqui reunidos para falarmos sobre o programa das provas do Paz Way, que é... Estamos aqui ao vivo com várias pessoas presenciando esta aula fantástica. Você vai estar só vendo esse vídeo aí, maluco. E é o Paz da Way. Primeira coisa, qual é o programa de prova? Se você ainda não abriu isso aí, abre, porque senão você não vai saber o que vai cair no programa de avaliação seriado da UEM. E se você não abrir isso aí, você não vai estar nem ciente de que tipo de conteúdo que vai cair na prova. Muito bem. Primeiramente, vamos pensar em língua portuguesa. A língua portuguesa, como vocês estão vendo aí, tem vários conteúdos. A língua portuguesa, ela vai ser dividida basicamente em 3 áreas. Quais são? Redação, português, que é gramática e leitura e interpretação, e literatura. Essas provas somadas são 10 questões de língua portuguesa e literatura, 6 pontos cada uma, 60 pontos, mais 120 da redação, 180. Então, esses 180 pontos, eles são praticamente metade da sua prova, e não que português seja importante, é que português é a sua vida, português é essencial. Sem português você não sabe nem quem você é direito, e não é? Pensa em uma palavra agora, pensa agora, o que você é sem palavra, só não usa a palavra. Como é que eu ia falar? Então, não tem como você pensar sem palavra. É por isso que português é tão importante. Você constrói todas as coisas ao seu redor com palavras. Desde o lugar onde você está sentado até o lugar onde você está olhando, é tudo palavra. Por isso é essencial. Bom, vamos então aí a prova de redação, etc. Isso aí vocês leem depois, o que ela solicita, né? E aí você tem 5 gêneros textuais da etapa 1. A gente vai falar só sobre a etapa 1 hoje. Então, na carta pessoal, relato, resumo, resposta argumentativa e texto institucional. A gente vai resolver questões. Essa introdução aqui é só para você ver o que cai na prova. Muito bem, vamos lá. Em redação já vimos esses 5 gêneros. E aí... Literaturas em língua portuguesa. Você tem aqui, ó, presta atenção nessa descrição que eles fazem. Você tem os gêneros literários, figuras de linguagem, periodização literária. O que é isso? São os estilos literários ao longo da história. No primeiro ano do ensino médio, qual que é o programa previsto para a literatura? É você ver de quinhentismo, lá de 1500, descoberta do Brasil, passando pelo barroco, que é 1600, e depois o arcadismo, que é 1700. Então, a literatura produzida nessas épocas é o que é solicitado. Basicamente, para focar mais no que eles pedem em literatura, eles dão uma lista desses 4 livros aqui, ó. Então você tem, primeiramente, não são só esses 4 livros que caem, não são só esses 4 textos aqui, mas são também isso aqui, ó, o que a gente tem visto como, por exemplo, os elementos da narrativa. Narrador, intriga, clímax, desfecho, caracterização. Na poesia, versificação, metrificação, rima, ritmo, fazer o ritmo dos versos. Lembram disso? Né? O poeta é um fingidor. Tem 7 sílabas, o poeta é um fingidor, e assim por diante. Isso também são elementos de análise textual que caem. Por quê? Quando você olha aqui, ó, quais são os textos que vão cair, você tem Padre Antônio Vieira, que foi o cara que escreveu os sermões. O que são os sermões? Os sermões, eles são discursos retóricos, e ele discorre sobre, por exemplo, sobre a injustiça entre os homens a partir de trechos da Bíblia, né? O sermão é essa ideia, da hora que o padre para explicar algum trecho da Bíblia dentro da celebração, certo? Então, só que ali ele vai trazer uma reflexão não só sobre a religião, como também da sociedade, da relação entre os homens. Então, o Padre Antônio Vieira, nos seus sermões, ele faz isso. Um dos sermões mais importantes, o Sermão de Santo Antônio aos Peixes, tem vídeo no canal, tem 4 vídeos falando sobre isso no canal, que a gente fala sobre dissertação argumentativa, e ali você tem a estrutura dissertativa argumentativa dos sermões. É uma estrutura, assim, nota 1 milhão do Enem.
Tipo, então, porque ele faz, imagina, ele faz uma dissertação argumentativa, um texto de 30 páginas, vamos falar assim, hoje pra gente, aqui dá 30 páginas, e nessas 30 páginas ele discorre sobre um tema só. Então ele detalha muito, ele argumenta muito bem, ele coloca as ideias uma coisa dentro da outra para ele poder especificar e detalhar e justificar aquilo que ele pensa e assim por diante. Muito bem. Seguindo, aí você tem Gregório de Matos, que é da mesma época do Padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos, ao contrário do Padre Antônio Vieira, ele é conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque ele tem um tipo de poesia. Imagina, o cara para ter esse apelido, ele, né, deve ter escrito algumas coisas, pelo menos ofensivas, assim. Então, a poesia dessa época de 1600, que a gente chama de poesia barroca, é uma poesia que ela tem como um dos temas a religião. A prosa do Padre Antônio Vieira também vai ter esse tema, vocês viram? Ele fala sobre religião e depois fala sobre isso dentro da sociedade. O Gregório de Matos, ele tem poesias basicamente de 4 temas. Então, assim, elementarmente de 2 temas, que é poesia satírica e poesia lírica. E depois da poesia satírica e lírica, você tem, dentro da poesia lírica, a poesia amorosa, filosófica e religiosa. Então, tem esses 4 temas, né? A sátira e os sentimentos, ou pensamentos, que você vai ter o amor, filosofia e religião. Na religião, ele faz um misto de relação entre pecado e perdão. Né? Tipo, ao mesmo tempo que ele pede perdão para Deus, às vezes ele fala, Deus, mas você é obrigado a me perdoar, como em um dos poemas. Ele coloca, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, eu sou o pecador. Se Deus não me perdoar, ele não vai ser Deus. Então Deus é obrigado a me perdoar. Então ele meio que inverte a lógica, porque não tem lógica também, a fé não tem lógica, ela só é uma entrega, né? E ele faz essa relação entre a lógica do pensamento, entre perdão e pecado, e a fé, que é essa entrega cega, vamos falar assim, né? As questões divinas. Muito bem. Então o Gregório de Matos ele tem esses 4 temas. Temos que ler os poemas, resolvendo as questões a gente vai ver algumas coisas. Essa é a prova de 2018. E Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, eles são do arcadismo. O que acontece? O barroco, ele é um estilo de texto que ele fala sobre coisas complicadas, sobre religião, e ele se complica todo lá falando esse negócio de pecado e perdão e não sei o quê. Quando chega no arcadismo, os caras falam, chega de confusão, vamos ficar de boas, vamos pro campo e ficar lá tranquilão. E aí eles começam a ter como imagem ideal um campo sossegado e tranquilo. Sabe aquela música do Vitor e Léo? Eu e Deus no sertão, sabe? O que ele faz? Ele descreve o interior ali, casas simplesinhas, não é assim? Não é ou não é? Então, aí, quando ele está descrevendo isso, o que ele está... É trabalhoso ficar no campo nessa música? Dá trabalho? Ele fala sobre ficar suando, plantando, arando a terra. Não. Ele fala, ficar no... né? Susto. Ele fala da parte boa. Essa parte boa do campo é o que a gente chama de bucolismo, que é... O que significa bucolismo? É o sentimento de estar no campo, num lugar tranquilo, sossegado, arejado, equilibrado, harmônico, borboletinhas, passarinhos, ovelhinhas. Sabe, assim, tipo, que massa que tá aqui. Então, esse ideal de vida é o que a gente chama de ideal bucólico. E o arcadismo, né, enquanto o barroco fala sobre a religião, sobre os conflitos que a gente tem, sobre a angústia de viver, o arcadismo fala, fica de boa, vamos ficar tranquilo. Então, basicamente, esses 2 estilos são os que mais caem. E cai o quinhentismo também, que é a literatura de informação. O que é literatura de informação? Literatura de informação é você escrever para informar. Então, nos 100 primeiros anos, ali em 1500 a 1600, você tem basicamente textos que são documentos, registro. A gente chegou aqui e tinha um monte de gente pelada. A gente chegou aqui e aqui o clima é muito agradável, venta e assim por diante.
Certo? Entenderam a ideia? Seguindo. Então, isso aqui é só literatura. E em português... Em português, o que a gente tem? Basicamente, compreensão e interpretação do texto, que é a base, né, da língua portuguesa, você conseguir ler e entender o texto. E escrever. Esse aqui é o conteúdo de língua portuguesa. Não, esse aqui só tá no primeiro ano. Seria que tá 2 e Isso, etapa 2 vai para o segundo ano, etapa 3, terceiro ano. tá bom. Então, assim, o que é bom no passe? Já que você perguntou isso. O que é interessante você fazer o passe? Porque você vê só o conteúdo daquele ano e faz uma prova sobre aquele conteúdo. Chega no vestibular, você faz uma prova sobre o conteúdo de 3 anos e não de 1 ano. Então, no final ali da terceira etapa, né, esses conteúdos aqui, apesar de muitos deles abrangerem alguns conteúdos anteriores, né, você precisar entender algumas coisas anteriores para você entender isso aqui, não vai cobrar esses 3 conteúdos que é o que vai ser cobrado de você no vestibular, por exemplo. Essa é a diferença entre o PAS da terceira etapa e o vestibular. Seguindo. Então aqui, estrutura e processo de formação de palavras, funcionamento do sentido do texto, período simples, estrutura da sentença. Sujeito, né, predicado, o verbo, objeto direto, objeto indireto. Aqui, a estrutura da palavra, que são os morfemas. Então, por exemplo, gosto. Gostar é um verbo. Então, quando eu falo gostoso, o que eu fiz? Peguei o verbo gostar, tirei o ar e acrescentei o oso. Esse oso a gente chama de sufixo, que é a parte final da palavra. Cheirar. Cheiroso. Bonito, ele já é um adjetivo. Né? Bonitão, eu mudei o final da palavra. Então, essas partes que a gente utiliza das palavras para fazer aumentativo, diminutivo, formar novas palavras, formar verbo, né? Delete, por exemplo. Aí a gente formou um verbo. Deletar. Certo? Muito bem. Seguindo. Agora, what will you do? Primeiramente, nós vamos falar sobre a produção textual. É interessante que antes de vocês resolverem a prova, uma maneira de você ser, digamos assim, mais ágil na resolução da prova é você fazer primeiro a produção textual. Vocês estão vendo aqui, no material que vocês têm aí, peguem aí, o seguinte. Você tem aqui quais são as instruções para você fazer a redação e ao lado já começa um texto ali que a gente vai lê-lo. Aí agora aprofundem-se, concentrem-se, porque a gente vai pegar isso aí para desossar. Quando você abrir a prova, vai estar esse texto aí na sua frente. O que você faz? Vai lá e olha qual que é o tema, qual que é o enunciado que vai ser solicitado para você produzir. Aí você já descobre qual que é o tipo de texto e como é que você vai ter que produzir esse texto. Então, por que fazer isso? Porque daí você consegue ler o texto focado naquilo que você vai fazer. E a hora que você estiver lendo o texto, você tem que ir anotando, grifando e vendo aquilo que você precisa. Então, gênero textual 1, resposta argumentativa. Resposta argumentativa, olha só, é você defender uma ideia e defender uma tese, que é o que o Padre Antônio Vieira faz nos sermões dele. Ele defende uma tese e argumenta para isso. Ele mostra lá por que deve ser dessa maneira. Ele justifica. Contexto e comando de produção. Os uniformes escolares estão presentes na rotina escolar há mais de um século. Beleza, então tem um elemento histórico. É sobre isso que são aqueles textos lá que você viu primeiramente, que a gente não leu ainda. A maioria das escolas públicas e privadas os adota.
Você, como aluno de uma escola na qual o uniforme é obrigatório, resolve se posicionar a respeito dessa exigência a fim de criar um amplo debate na escola. Considerando os textos de apoio, elabore uma resposta argumentativa para a seguinte questão. Então você tem que, obrigatoriamente, responder essa questão. Olha só. O uniforme escolar é uma maneira de impor identidade ao estudante? Sim ou não? Tem uma resposta certa? Não tem uma resposta certa. O que tem? Tem uma resposta coerente. Coerente com o quê? Com os argumentos que você vai utilizar. Então, se o uniforme escolar é uma maneira de impor identidade ao estudante, então você tem que deixar claro isso aí. Já na primeira linha, já chega. Bom, o uniforme é muito importante para a identidade escolar do estudante. Por quê? Aí começam os seus argumentos. Mas, professor, eu não sei sobre moda, eu não sei sobre vestimento, eu não sei sobre nada disso. Não se preocupa. Olha o que o comando de produção está falando. Com base no texto de apoio. Cadê? Olha lá, a maioria das escolas públicas. Você, me perdi. No uniforme obrigatório. Resolve se posicionar a respeito dessa exigência. Considerando os textos de apoio. Então, o que mais se peca em relação à redação é isso. Todo mundo quer adivinhar o tema. Não tem mãe de Ná, não tem ninguém que adivinhe o tema que não seja o cara que fez a prova. Você não tem que se preocupar em adivinhar o tema. Qual vai ser o tema do Enem esse ano? O que será? Não interessa. Não interessa qual que é o tema. O que interessa é, você sabe ler um texto, extrair as informações desse texto e escrever outro texto? É isso que eles estão medindo, é isso que eles estão avaliando, entendeu? É isso que vale 50% da sua nota. Você sabe ler e escrever? É só isso. Qual é o nível de profundidade da sua leitura e da sua escrita? Como é que fica bom em produção de texto? Lendo. E fazendo o quê? Escrevendo. Não tem segredo. É simples. É muito simples. Você só tem que ler o texto com atenção. Então vamos fazer isso. Então, o seu texto será publicado na seção Opinião do Estudante, disponível no site da escola. É importante isso? É importantíssimo. O que eles estão fazendo? Você está escrevendo para um público específico. Então, você pode usar uma linguagem mais próxima do universo de vocês. Pode colocar gíria? Não precisa. Não tem necessidade. Até poderia, dentro de um determinado padrão, etc. Não precisa. Não façam isso. Por quê? Porque senão você está arriscando à toa. Escreve num padrão formal, de uma forma simples, direta e objetiva. O que você pode usar? Coisas do universo adolescente para comparar, para argumentar. Entenderam a ideia? Como é que funciona a resolução da prova? Sim ou não? Muito bem. Então você vai escrever para um site. Então é você enquanto aluno. Nem sempre a produção textual é você enquanto aluno. Você às vezes pode ser uma pessoa que está sendo atendida pelo psicólogo, pode ser um próprio psicólogo, pode ser um orientador educacional, pode ser um professor, mas sempre você vai ter uma base nos textos para poder ser essa voz que aconselha, que fala, que orienta e assim por diante. Muito bem. Caso opte por assinar, caso opte, é obrigatório assinar? Não é. Então você pode assinar. Posso assinar meu nome, José da Silva. Não, tá lá, assine apenas estudante. Seu texto deve conter no mínimo 10 e no máximo 10. Se fizer 9, tá fora. Simples. Sério? Aham. Tem aqui, tem aí, a gente, tem exatamente aqui, quais são os critérios que você zera, não sei o que, nananã. Não produzir o gênero textual, fugir da temática, desestruturação do gênero, nananã. Eu não sei se zera um mínimo de linha. Cadê? Tem que ler aqui. Mas, enfim, né? Você tem que... Nossa, aqui vai dar tontura em quem estiver assistindo. Só quem tem labirintite. Lá. Segundo gênero textual. Carta pessoal. O tempo que a gente está demorando aqui, vocês não vão demorar esse tanto de tempo para você ler um enunciado, obviamente. Você leu ali, grifou, já sabe. Bom, o primeiro texto é sobre eu falar sobre o uniforme. E o segundo texto
Vai ser sobre falar uniforme também. Quanto vezes? Uma hora? Ah, não lembro quanto tempo que é. Uma hora para redação é mais ou menos isso. Não passa de uma hora para você fazer a redação e passar limpo, porque depois você tem o tempo também do gabarito. Vamos lá, vai. Contexto e comando de produção. Você, aluno do primeiro ano do ensino médio, mudou para um novo colégio que não adota uniforme escolar. Ah, eu posso mudar para um colégio que adota uniforme escolar? Não. O contexto de produção está dizendo, o colégio que você mudou não adota uniforme escolar. Muito bem. Notou que nesse ambiente a roupa é uma forma de diferenciação e de participação em grupos sociais. Meu, importantíssimo esse comando, ó. Isso é uma condição. Você notou que as pessoas se diferenciam e que elas participam diferente da sociedade, né? Tipo, elas se diferenciação e participação em grupos sociais. Então, quem usa boné é do grupo do rap, quem usa bota é do grupo dos cowboy, quem usa chuquinha na cabeça é do grupo do cosplay e assim por diante. Então, você percebeu que a vestimenta, ela é uma maneira de diferenciar as pessoas e de fazer com que eles participem de grupos sociais diferentes. Considerando as informações dos textos de apoio, você resolveu, considerando as informações do texto de apoio, você resolveu escrever uma carta pessoal para o seu amigo João. Ah, pode ser Joana? Não, tá escrito aqui que é João, caramba, do colégio anterior, expondo algumas situações vivenciadas por você nesse novo espaço. Assine a carta apenas como seu amigo ou sua amiga. Ó, você vai expor obrigatoriamente. O que eu vou escrever numa carta? Tá aqui, ó, expondo algumas situações vivenciadas nesse novo espaço. É isso aqui que você vai escrever. Então, e que situações vão ser essas? O que elas vão ter a ver com diferenciação e participação? Então, o seu norte, aquilo que você tem que escrever é isso aqui. Se vocês não fugirem disso, você já tem meio caminho andado, certo? O que foi? O povo tá de graça aqui, vou dar na cara já. É perigoso. Muito bem, aí você já... Então, qual que era o primeiro texto argumentativo? Que era falar sobre pode usar ou não uniforme e sobre a importância disso como identidade. E no segundo texto, você vai mudar para uma escola que não usa uniforme e percebe que isso é uma forma de diferenciar e de participar de grupos sociais diferentes. O gabarito tem que passar para o negócio ali de novo. Texto 1. A produção de identidade nos uniformes escolares. Olha só que coincidência! O primeiro texto está falando sobre identidade e uniforme. É isso que ele está pedindo para você falar no primeiro texto. Perceberam isso? Não fica muito mais fácil você ler esse texto agora? Ó, agora que a gente leu o enunciado. Não é muito mais claro ler esse texto agora? Sim. É muito mais objetivo. Tem uma função. Qual que é a função? Falar sobre identidade. Então vamos ficar esperto nisso. Enquanto você estiver lendo, tem que estar grifando, tem que estar escrevendo do lado, tem que estar colocando as ideias que você tem sobre isso durante a leitura. Porque leitura é uma conversa. Escuta o que o texto tem para dizer e depois fala sobre o que você quiser. Ou melhor, sobre o que você acha daquilo. Os uniformes são trajes que estão introjetados há muito tempo. E o que se percebe, seu objetivo é identificar, particularizar indivíduos participantes de determinados grupos sociais. Então aqui ele já falou aquilo que está no comando da questão. Muito bem. Sobre a utilização dessa identidade vestuária escolar, Marcon afirma que no Brasil, uniformes escolares passaram a ser utilizados em 1800 e 1900, entre 1800 e 1900, com o advento da escola normal, sendo que a primeira escola normal do Brasil surgiu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX. Marcon 2010, página 17. O que a gente anotou desse texto aqui? Ó? Ele está dando referências da onde ele tirou as informações. Isso é muito importante, por quê? Porque esse tipo de texto, ele traz para a gente isso aqui, ó, que eu gostaria de que vocês notassem. A produção da identidade nos uniformes, publicado na revista List, Porto Alegre, número 3, volume 2. Isso aqui é um texto de tese acadêmica, de revista acadêmica, de revista científica, tá? Então, quer dizer, não é um qualquer que está falando, o cara pesquisou para falar isso. Por isso que tem essas citações aqui, ó.
A função dessa escola era habilitar professores para realizar atividades no magistério e ensino primário. Ó, isso aqui é importante. Dessa escola. De qual escola ele está falando? Da escola, Qual que é? Ó? Isso. E que escola era essa? Escola normal. Escola normal no Brasil é uma escola que tem a função de habilitar professores para realizar atividades no magistério primário. Essa habilitação também era oferecida em cursos públicos de nível secundário, o que hoje denominamos ensino médio. As escolas tradicionais adotaram uniformes de fato somente a partir de 1920, as demais na década de 1930. Com a incitação do simbolismo como cores, nome, símbolo da escola, os objetivos da criação dos uniformes escolares atingiram sua mensagem. Estudos reconheceram que atrás de um uniforme existe uma mensagem subliminar, segundo a qual se reclama do aluno um porte exemplar, zelando assim pela imagem da instituição em que estuda e, inevitavelmente, representa, sem importar se o aluno está nas dependências da escola ou fora dela. Então, tem a ver identidade com o uso do uniforme escolar? Sim. Tá. O que tem a ver? O que ele está colocando aí? Que os objetivos da criação dos uniformes escolares atingiram sua mensagem, que é o quê? Mostrar que o aluno representa aquela instituição escolar. Beleza? Seguindo, então, independente se ele está dentro ou fora dela. O uniforme representa pertença a um determinado grupo social, cultural e intelectual. Então, quando você está com o uniforme, você está representando isso. Um grupo social, cultural e intelectual. Dependendo do colégio onde você estiver, onde você estuda, você vai ser visto por alguém de uma determinada maneira. Dependendo do colégio X, você olha uma pessoa do colégio X passando, você pensa uma coisa daquela pessoa porque você está vendo ela com aquele uniforme. Você vê uma pessoa do colégio Y passando, você pensa uma coisa porque a pessoa está usando aquele uniforme. Só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui, esse reclama. Existe uma mensagem subliminar segundo a qual se reclama do aluno, se solicita do aluno, não é reclamar de ficar enchendo o saco, não. É reclamar de solicita do aluno, certo? Um posicionamento exemplar. Então vocês representam a escola de vocês por inteiro, independente do lugar onde vocês estão. Seguindo. Tudo isso, o que eu estou fazendo aqui agora? A hora que eu estou jogando as minhas ideias no que o texto está falando. Eu estou entendendo o que o texto está me dizendo. Quando eu falo, mas o que significa isso? Significa então que eu olho para o fulano e eu vejo uma pessoa ali por causa do uniforme dele. É isso que vocês têm que parar e pensar na hora que você está lendo o texto. Isso é interpretar o texto, certo? E aí você extrai informações preciosíssimas fazendo isso, parando e pensando em cada parada. Se antigamente os uniformes escolares eram projetados como transformação de grupos sociais, com a crescente democratização do acesso à escola, majoritariamente pública, em muitos casos o fator de discriminação e de diferenciação social é acentuado. Um exemplo dessa acentuação são os guarda-pós brancos que indicavam escolas frequentadas por alunos de menor poder aquisitivo. Então, usar uniforme tornou-se uma forma de segregação social? Segundo o texto? Segundo o texto, sim. Esse é um argumento que eu posso utilizar? Esse é um argumento que eu posso utilizar. Isso é uma situação que eu posso utilizar, inclusive no não uso do uniforme lá do segundo texto? Porque o segundo texto fala exatamente sobre essas duas coisinhas aí, discriminação, diferenciação. Você pode usar a diferenciação como um fator positivo de eu me identifico com esse público. Ou como um fator negativo, há pessoas que estão sendo discriminadas, que estão sendo separadas do convívio social. Você pode adotar esses dois pontos de vista na sua carta. Como sendo, eu me senti discriminado, ou eu senti que, apesar das diferenças, as pessoas se respeitam. Seguindo. No final do século XX, muitas mudanças ocorreram no que diz respeito aos modelos de uniforme, principalmente nas instituições privadas, trazendo mais conforto e praticidade. Sua simbologia também se altera, o que gera mudança de identificador.
Agora, não mais um objeto de particularização do indivíduo, mas um vestuário prático e enquadrado na moda do dia a dia daqueles que dele se utilizam. Então, o que ele colocou aqui? Ó, historicamente, o uso de guarda-pós brancos rolou uma segregação, uma diferenciação, mas no século XX, agora não mais um objeto de particularização do indivíduo, mas um vestuário prático enquadrado. Então, os uniformes eles tiveram uma transformação no sentido, no objetivo deles terem. O uniforme, mesmo sendo modificado em sua essência, ainda é parte da identificação de um grupo e, por vezes, em sua essência, ainda é parte da identificação de um grupo e, por vezes, diferenciação de status. Então, o que ele falou aqui? Ó? O uniforme diferenciou. Hoje, não tem mais essa função. Porém, ele ainda mantém certo status e certa diferenciação. Lembra? O aluno do colégio X, do colégio Y e Z. Certa parte tem que seguir essa diferença. Sim, mantém-se isso. Até Mantém-se essa diferenciação entre os grupos sociais pelo uniforme que cada um utiliza. Mesmo que ele não tenha mais claramente esse objetivo. E esse foi só o texto 1. Esse foi só o texto 1. Texto 2. A metalinguagem das roupas. Texto 2. Pegou o texto, viu o título, olhou o título, vai lá na fonte. BOCCUPI, Pague Monteiro Gilson Roupas. Não sei de onde é isso aí, não faço ideia, mas você sabe que foi veiculado no site. Será que é notícia? Será que é de ciência? Não sei. Esse PT aqui de Portugal. Vamos lá, Gilson Monteiro. Ó, o cara assinou aqui. Então quer dizer, provavelmente ele vai mostrar o ponto de vista dele em relação a isso. Olha a diferença do tipo de texto. Nesse texto aqui é uma pesquisa e ele está explicando como é que se construiu historicamente a função do uniforme. Nesse texto aqui, a gente vai ver um ponto de vista. Então a gente pode concordar ou discordar dele. Bora! A metalinguagem das roupas. A simbologia das roupas varia de cultura para cultura. Para um homem moderno, representa uma espécie de espelho de si mesmo. Espelho de si mesmo. Hã? Não precisa, você que sabe. Se já quer apagar a luz, para apagar. Quando o consumidor decide comprar uma roupa, ele não está apenas comprando alguns pedaços de panos bem costurados. Ele está comprando a sua própria alma para refletir no outro. Está comprando também toda a representação imagética de grupo que a vestimenta representa. Professor, já vi imagética, metalinguagem. Quando você estiver lendo um texto, pode até fazer um asterisco ali das palavras que você não conhece, mas não se apegue a elas. Se apega no conteúdo que ele está falando. O que ele falou aí? Vestir representa você para os outros. Tudo aquilo que você pensa, que você acha, sua alma, sua essência para as pessoas. Então, quando eu uso uma camiseta preta, eu quero mostrar a minha essência para as pessoas. Direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Esse processo de reflexo de si mesmo dos objetivos comprados não se refere apenas às peças de vestuários. Vender um produto, antes de mais nada, é trabalhar para que o possível comprador crie imagens interiores à simples menção do nome do produto. O consumidor, então, no processo de compra, estaria comprando uma imagem que ele faz de si próprio, refletida no que se poderia chamar de seu objeto de desejo. Então, fui lá e comprei uma camiseta Supreme, né? Aí, nossa, comprou o Supreme. Ah, aquele cara ali é rico, louco, mesmo que seja falsificada. Ele está comprando a ideia de que ele tem dinheiro e que ele representa determinadas coisas que aquela marca está associada. Seja esporte, seja música, seja qualquer outra coisa. Isso é legal, ó. Parou, pensou, voltou para o texto. No caso da roupa, essa simbologia é maior na sociedade moderna. E embora as mudanças sejam rápidas e a representatividade de uma roupa como moda não dure mais que uma estação.
No entanto, essas mudanças, de certa forma, alimentam-se de ideias anteriores. A moda fala de si mesma e se realimenta. Ó, perceberam que o argumento dele aqui é assim, não só roupa, qualquer produto. Ele faz um paralelo com outros produtos. Consumir, comprar um celular X ou Y. Isso representa você. Agora ele volta para a roupa porque é o tema do texto. A roupa como espelhar o que você pensa. De uma forma geral, a roupa sempre representou algo de mitológico e uma marca da separação da sociedade em castas e classes. A roupa serve para distinguir a classe social a qual o indivíduo pertence. Carrega todo o significado do papel que o indivíduo representa dentro da sociedade. Modernamente, não representa necessariamente uma classe social, mas uma forma de distinguir o grupo ao qual o indivíduo pertence. À primeira vista, a representação dos papéis é simbolizada exatamente pelo modo de se vestir, e embora não haja qualquer garantia de que o uso de uma roupa considerada da moda possa assegurar que a personalidade de quem a usa esteja de acordo com o papel que a pessoa representa ao usá-la. Então não dá para garantir, mas ela pode representar. A roupa elegante está sempre associada às classes sociais mais abastadas, mais educadas e mais finas. Por exemplo, essa sequência aqui, né? Você não entendeu o que é abastada, mas você entendeu o que é educada e fina. Então, não foca no abastada, foca no educado e fino. Abastada que tem bastante. Ao passo que a roupa mais simples representa um cidadão da mesma forma. Mais simples, menos educado, com menos dinheiro. Então, quer dizer, por comparação, se o cara que usa gravata e terno, ele é mais fino e educado, o que não usa é menos fino e menos educado. Então, ele é mais grosseiro, vamos falar assim. E aí você pega agora, pensa aí como se vestem os políticos. No dia a dia, né? É lógico, existe uma regra dentro das câmaras e do Senado, etc., que determinada vestimenta que você tem que utilizar. Mas quando você vem em época de campanha, por exemplo, ninguém sai de terno e gravata. Eles começam a sair mais simples, porque daí as pessoas se identificam mais. Então, lógico que isso é uma construção do marketing da pessoa, né? Tipo, esse é o marketing da figura pública que está ali. Muito bem. Seguindo. Ao entrar em uma boutique, em uma loja de roupas, o consumidor não busca apenas proteger o corpo, não quer apenas um objeto útil, quer diferenciação que essa roupa pode dar e a mensagem que pode transmitir através dela. O traje manifesta o pertencer a uma sociedade caracterizada: clero, exército, marinha, magistratura. Tirá-lo é, de certa forma, renegar essa relação. Olha só, do texto 2, que você vai ter que fazer da carta pessoal, era sobre você entrar num lugar que normalmente se usa uniforme, que não tem uniforme. E o texto 2 está falando não sobre o uniforme, mas sobre a roupa, como ela representa a sociedade. Está dando base para você. E mostrou que os uniformes, eles também colocam, digamos assim, profissão, classe e representação social. Seguindo, por outro lado, a roupa sempre representou um traço de individualidade. É uma forma de uma pessoa demonstrar que é única, que pode se diferenciar das outras em função do que usa. Através dos tempos, o traje carregou essa representação de classe e de casta social. É como se a pessoa dissesse: eu pertenço a determinada classe, a determinada casta, ao ostentar uma roupa. Mesmo dentro dessas castas, a roupa sempre teve um caráter de marcar uma distinção, ou seja, é capaz de marcar a criação de subgrupos dentro de um grupo, como é o caso dos uniformes. E daí os uniformes, um grupo adolescente, subgrupo, dividido em determinadas escolas. Você pega os adolescentes fora das escolas, por mais que eles sejam de escolas diferentes, eles podem usar mais ou menos a mesma roupa e seguir mais ou menos a mesma ideia. Muito bem, para a produção do texto aqui, qual o caminho? De novo, retomou, vimos o enunciado, o que fala esse enunciado. Lemos o texto e, da compreensão do texto, a gente começou a associar com aquilo que estava do comando. Nossa,
Estou conseguindo respirar. Com aquilo que estava no comando da questão. Então, como é que eu argumento? Agora voltamos aqui. Como é que eu argumento a partir desse texto? Olha como você tem muito mais informação agora, depois da leitura dos 8 textos. Como é que eu vou falar sobre o uniforme escolar? É uma maneira de impor identidades ao estudante? Sim ou não? Por quê? Você pode pegar o lado da individualidade e falar, não, cada um é um indivíduo por si e aquilo que ele usa representa ele para os outros. Não é porque eu uso o uniforme da escola que eu vou deixar de ser eu mesmo fora da escola. Por outro lado, você tem um histórico ali, né, dados históricos que você pode colocar assim, o estudante, ele, ao usar o uniforme, ele representa a instituição em que ele vive, representa aquilo que ele é, a classe social que ele pertence. Perceberam isso? Ou, mesmo usando o uniforme, eu posso fazer um cabelo diferente e ser representado pelo cabelo que eu tenho. E com o uniforme. Então, quer dizer, lógico que em alguns lugares a rigidez é maior e até o tipo de cabelo vai influenciar. Entenderam como é que é o passo a passo da produção textual? Muito bem. Quanto tempo que deu até agora? Sei lá. Sigamos. Então vamos lá. Agora, a prova de português. Vai lá para barro. Nossa, professor, ele não sei. Tcharam! Você achou que tinha pouco texto para ler? Tchan, 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 tchan. Tem muito mais. Aê, que legal. Então, ó, não encarem o texto como... Ai, meu Deus, um texto. Encare o texto como assim, puxa, ainda bem que tem esse texto. Porque ele vai me ajudar a responder. Essa é a ideia. Você sabendo ler, você sabendo extrair as informações do texto... Desculpem. Você sabendo extrair as informações do texto, vai embora. Porque isso aí só vai te ajudar. Então vamos às questões de português. Uhul! Alceu Escobar. Língua portuguesa. Livrai-nos das pequenas corrupções do dia a dia. Lembra o que a gente fez lá? Que a gente leu primeiro o comando da questão, comando de produção textual. E depois a gente foi ler o texto. Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, vamos ver assim. Questão 26, questão 27, questão 28, 29, 30, 31, 32. Então, todas essas questões aqui, percebam, ó, ele está pedindo aqui uma conjunção. Aqui, ele está pedindo sobre uma forma verbal. Aqui, ele está falando sobre o aqui. Olha, um aqui falando sobre aqui. Ó, elementos linguísticos, isso que eu quero que vocês vejam, ó. Elementos linguísticos, construções sintáticas, depois elementos linguísticos de novo, emprego de pronomes no texto. Moçada, isso aqui, ó, você vai olhar a questão, você vai voltar no texto. Você vai olhar a questão, você vai voltar no texto. Vamos lá. Assinale o que for correto quanto ao emprego de elementos linguísticos. Tá vendo? Olha, é fantástico isso aqui. Ó, quanto ao emprego de elementos linguísticos. Mano, é você olhar no texto, ver o que significa, ao que está ligado aquilo ali e assinalar. Uma coisa importante, não se empolga, não se empolga. Prova da UEM não foi feito para se empolgar. Prova da UEM você tem que fazer com cuidado, não sai assinalando tudo que você vê pela frente. Nossa, olha quanto número! Não, esquece isso aí. Olha com cautela, assinala 2, 3, no máximo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, quando der muito 3. No caso dessa prova, não tem uma questão que tem mais de 3 afirmativas corretas. Assinalou uma, você já tem pontuação. O que acontece, para quem não conhece, quando você assinala uma alternativa errada, sabe o que acontece? Você zera a questão. Então, mais fácil você deixar 2 certas. Melhor você assinalar uma certa do que uma certa, ou do que 2 certas e uma errada. E aí, se você errar, você... A professora muda de jeito, eu provo de jeito, ela direito.
Vocês acham que é ruim? Então vocês têm que ver o CESP. No CESP, uma certa anula uma errada. Então você faz ponto negativo. Como é que é? Então se você assinalou uma certa e uma errada, tirou 0. Porque você fez um ponto positivo e um ponto negativo. Se você assinalou uma certa e 2 erradas, você tem um ponto positivo e 2 negativos. Então você está com menos 1. Aí desconta de outra questão? É. Não, vai descontando. Um desconta e outro aumenta. Eu achei que juntava e virava um ponto positivo. Livrai-vos das pequenas corrupções do dia, ao seu Escobar. Receber troco a mais e não devolver. Utilizar um benefício que não é de direito. Adulterar uma nota fiscal para levar vantagem na prestação de contas da firma. Furar a fila. Sonegar imposto. Burlar as regras e os ritos. Recorrer a um amigo influente. Agilizar, entre aspas, sua vida sem precisar de papelada. No Brasil, parece até que quem é esperto quer levar vantagem em tudo. Vai mais longe que aqueles que buscam respeitar as leis e até se prejudicar para não fazer a coisa errada. E olha que ricos e pobres parecem cair nessa tentação de resolver as coisas com jeitinho. Estão vendo que tem um monte de aspas dessas palavras? O cara que escreveu isso aí, ele sabe bem o que ele está fazendo e o que ele está querendo dizer. O que acontece? Às vezes vocês querem escrever com aspas e acabam colocando aspas no lugar errado, no sentido que ele está querendo. Aí ele está mostrando agilizar não é agilizar. Por isso que está entre aspas, certo? Então cuidado com isso. Vamos... Então, do que ele está falando aqui? Sobre essas pequenas corrupções do dia a dia. Não tem o sentido daquilo que diz. Ou é uma citação. Do que ele está falando? Primeiro parágrafo do texto apresenta a ideia sobre as pequenas corrupções do dia. Onde que isso acontece? É exclusivo de alguém? Não é exclusivo de ninguém. Todo mundo faz a corrupção do dia a dia. Eu normalmente não, mas o que o texto está dizendo aqui não é sobre mim. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que eu fiz essa brincadeirinha. Ele não está falando sobre você. Ele está falando de uma forma genérica sobre a sociedade. Não se trata de expor um complexo de vira-lata, como disse Nelson Rodrigues. A proposta é repensar as várias corrupções do dia a dia e como afetam o funcionamento da nação. Aqui ele deixou clara a tese dele. É isso que ele quer com o texto. Sim ou não? Perceberam? Em geral, são os políticos que levam toda a fama. Mas a gente sabe que os malfeitos estão aí pertinho da gente, bem longe dos gabinetes de Brasília. Alguém aí já pegou na geladeira da empresa o lanche de um colega sem ele saber? O pior é que a soma dessas ditas malandragens rotineiras encarece até alguns produtos e serviços, pois é preciso calcular no preço o sistema de espertezas tão comuns. O Ministério Público Federal, MPF, estima em 200 bilhões as perdas anuais com corrupção no Brasil. Mas além desse caminhão de dinheiro, ainda há os dados morais e éticos resultantes desse não dá nada. E nós todos, a raia miúda, temos parte nisso, sim. Olha só. O que ele está dizendo aqui? Em linha geral, qual é o argumento desse parágrafo? O que causa? O que as corrupções do dia a dia causam? Olha aqui. O que elas causam? Prejuízo financeiro. Então, contabiliza-se no produto o risco de corrupção daquele produto. Então, a gente paga literalmente em dinheiro por furar fila. Tá vendo? O que é corrupção para ele? Furar fila, sonegar, burlar regra. Esse comportamento encarece produtos e serviços do Brasil. É esse o argumento dele. Ué, mas você furar uma fila não vai encarecer. Será? Sim. Mas você furar a fila, qual que é a ideia? Aí isso é uma coisa importante. A gente não está aqui para discutir com ele, hein? A gente está aqui para entender
o que ele está dizendo. Então eu não vou nem considerar essa ideia. Depois a gente pode até pensar em como isso afeta. E vamos ver se ele vai mostrar isso. Ó. Então, será mesmo que essas pequenas corrupções... Então ele está dizendo que sim. Ele está dizendo que se eu posso furar fila, ele também pode. Exato. Então furar fila, então tirar o produto do outro. Então não é só furar fila. Ah, mas aí tipo a pessoa, as outras pessoas. E ó, importante, vamos aceitar, ouvir o que o texto diz e depois a gente conversa com ele. Existe até aquela brincadeira de internet de que brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Nesse caso, talvez seja, por um lado, a qualidade de ser criativo e de fazer muito com pouco, já que somos um país com dificuldades educacionais e econômicas, além de uma preocupante desigualdade social. O lado preocupante revelado pelo comportamento é essa nossa dificuldade em cumprir regras. Olha que bacana, ele levantou uma coisa positiva dentro da malandragem. Qual que é? A criatividade. Então quer dizer, ser esperto para ser criativo é interessante. O historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, sim, pai de Chico Buarque e Milcha, escreveu um livro chamado Raízes do Brasil, lançado em 1936. Há um ensaio ali chamado O Homem Cordial, em que deixa claro que o Estado não é uma extensão da família e ressalta o paradoxo da sociedade atual, da supremacia da gestão profissionalizada e dos resultados e metas. Apesar dessa apologia do progresso e da técnica das instituições, desculpe, muito das relações ainda são baseadas no famoso QI, quem indica. Na política, ainda é mais comum prescindir da competência em prol da confiança ou relação extraprofissional. Os princípios da gestão pública da impessoalidade, da isonomia e eficiência às vezes são guardados à chave em uma gaveta e só retirados na hora da publicidade do discurso. Fala-se bastante da alegria do brasileiro, da afetuosidade. Não são poucos os estrangeiros que abandonam sua terra natal para viver nos trópicos, mesmo sem a organização existente nos seus países de origem, em nome desse nosso calor humano. Em Um Homem Cordial, Buarque aponta o outro lado. A cordialidade brasileira pode ser também uma baita estratégia de levar tudo sempre para a informalidade, para o lado do coração, afrouxar as regras para solucionar questões ásperas na camaradagem e no jeito moleque. Em outro ensaio, chamado Dialética da Malandragem, Antônio Cândido, ao analisar o romance Memórias do Sargento de Milícias, lembra do vestibular? Encontra no comportamento do personagem Leonardo talvez uma explicação genérica de diversos malfeitos em nossa sociedade ainda hoje, e enxerga traços de alguém que, ao ser periférico e sem acesso às leis e aos direitos, busca sobreviver do jeito que dá, burlando aqui e ali os entraves, pois de outra forma todas as portas estariam fechadas. Afinal, o famoso criar dificuldades para vender facilidades, o excesso de burocracia e restrições kafkianas, se não explicam, estimulam muito desses desvios. Por que há os desvios, então, às vezes? Uma das possibilidades é porque tem muita burocracia. Percebam que, antes de fechar o texto, ele citou um teórico aqui, Antônio Cândido, que fala sobre essa malandragem e explica uma coisa, que explica essa relação do tem muita regra, é difícil para eu sobreviver dentro dessa muita regra, eu vou burlar essas regras. E o outro é dessa cordialidade, que pode ser uma estratégia para levar tudo sempre na informalidade. Esses dois aspectos são uma base das pequenas corrupções do dia a dia, que ele está analisando, essa malandragem. Quando a gente fala aqui kafkiana, o Kafka é um escritor que ele mostrou o quanto as regras sociais prendem a gente e reprimem muitas das coisas que a gente gostaria de fazer. É uma literatura bastante profunda, densa e complexa, mas não entender o que é o kafkiano aqui, é importante que a gente associe esse kafkiano ao quê? É isso aqui, ó, burocracia e dificuldade.
certo? Em fazer as coisas. Mas o que outros estudiosos pensam desse tema? Há exagero quando afirmamos que são muitas as corrupções do dia a dia no Brasil? Qual seria a saída? Olha só, ele deixou claro, ele mostrou, exato, olha aqui, ele mostrou que existem essas corrupções do dia a dia nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele colocou assim, isso aí é rotineiro, isso aí causa um prejuízo. Mas qual é a origem disso tudo? O que as pessoas que estudam a sociedade dizem sobre esse comportamento do brasileiro? Beleza, vamos às questões. Questão 26. Assinale o que for correto quanto ao conteúdo do texto. Isso aqui é interpretação, leitura, compreensão e interpretação. O autor afirma que a lógica de levar vantagem em tudo não abarca a classe mais rica do Brasil. Ele afirma isso? Lembra que ele falou aqui, eu não lembro. Então olha no texto, Zé Ruela. Tá ali, ricos e pobres parecem cair nessa tentação. Então quando a gente diz, o autor afirma que a lógica de levar vantagem em tudo não abarca a classe mais rica do Brasil, está errado. Afeta ricos e afeta pobres. 2. O título indica um diálogo intertextual com o discurso religioso. Vamos para o título. Qual que é o título? Livrai-nos das pequenas corrupções do dia a dia. Tem a ver com o contexto religioso? Como é que é a frase do Pai Nosso? Livrai-nos de todos os males. Amém. Ele começa do mesmo jeito. Livrai-nos das pequenas corrupções do dia a dia. É como se fosse uma oração. Tipo, por favor, chega de corrupção. Então tá certo, 02 tá certo. Ele relaciona com o discurso religioso. Vamos lá. O título, 04. Segundo o autor, as pessoas criticam os políticos com relação à corrupção, mas também praticam pequenas corrupções no dia a dia. Sim, é isso que ele diz no segundo parágrafo, não vou nem voltar lá. 08. O paradoxo da sociedade atual está no fato de se fazer apologia ao progresso e à técnica, ao mesmo tempo de se estabelecerem relações baseadas na indicação. Professor, o que é paradoxo? Nessa altura do campeonato, a gente já tinha que saber o que é paradoxo. Paradoxo é uma contradição. É uma figura de linguagem ou uma estrutura de pensamento baseada na contradição. Muito bem. E se você não soubesse o que é paradoxo, no texto tem isso, volta lá no texto, Zé Mané. O paradoxo da sociedade atual está no fato de se fazer apologia ao progresso e à técnica, ao mesmo tempo de se estabelecer relações baseadas na indicação. Então tem progresso e técnica, mas eu só vou indicar o meu amigo, não vou indicar a pessoa que é mais competente para isso. Será que é isso? Vamos lá. Aqui. E ressalta o paradoxo da sociedade atual. Vocês estão percebendo que é só voltar no texto e ler para ver se está lá? Isso demanda tempo, por isso que é importante você fazer uma leitura bem feita do texto. Porque você não precisa ficar... Você sabe onde estão localizadas as informações. Vamos dizer, sei que mais da metade da nota está no português, então vamos lá. O paradoxo da sociedade atual, da supremacia da gestão profissionalizada dos resultados de metas, apesar dessa apologia do progresso da técnica das instituições, muitas das nossas relações são baseadas no famoso QI. Ora, não é uma coisa que está escrita aqui? Só assinala. 2, 4 e 8 estão corretas até agora. 16. O autor defende que a burocracia, a falta de acesso aos direitos e a busca pela sobrevivência não incentivam pequenas corrupções em nossa sociedade. Ele afirma isso? Não incentiva? Lógico que não. Olha aqui, burocracia e restrições kafkianas, se não explicam, estimulam muitos desses desvios. Então está errada a 16, soma 2 e 4, dá 6, mais 8, dá 14, e você vai lá e vai marcar 1 e 4 nesse quadradinho bonito aí para depois passar para o gabarito e tirar 6 pontos. Questão 27. Assinale o que for correto quanto ao emprego de elementos linguísticos no texto.
01. No vocábulo repensar, linha 14, o prefixo re representa o valor semântico de repetição da ação de refletir sobre a corrupção do Brasil. Será que é sobre a corrupção do Brasil? Volta lá, linha 14, já tem as linhas aqui tudo numerado, olha que maravilha. Ó, não se trata aqui de expor o complexo de vira-lata, como disse Nelson Rodrigues. A proposta é repensar as várias corrupções do dia a dia. Então, voltando, repetição da ação de refletir sobre a corrupção do Brasil? Sim, 01 está corretíssima. 02. O sufixo inho no vocábulo pertinho, linha 17, indica que a corrupção está muito próxima do leitor. Ixi, será? Não sei. Volta na linha 17 e vê. Os malfeitos estão aí pertinho da gente, bem longe dos gabinetes de Brasília. Então está longe dos gabinetes de Brasília, está perto da gente. A gente quem? Nós que estamos lendo 02. Está corretíssima. Vamos voltar na questão 27 aí, beleza. 04. No vocábulo desigualdade, linha 35, não há parassíntese, pois o prefixo des e o sufixo dade não se agregam ao mesmo tempo ao radical. Essa daí tem a ver? Questão. Olha só, parassíntese. O que é parassíntese? É você derivação parasintética, certo? Síntese e produção. Hã? Síntese e produção. Ó, o que ele está falando ali? Não há parassíntese. Por quê? Porque o prefixo des, igualdade, e o sufixo dade não se agregam ao mesmo tempo ao radical. Você pode formar igualdade e você pode formar desigual. Parassíntese é quando você coloca o prefixo e o sufixo junto. Por exemplo, empobrecer. Existe pobrecer? Não. Você tem que colocar em e o ser. Aí vem empobrecer. Isso é parassintético. Essa é a derivação prefixal-sufixal. Está correta. Ele disse que não há parassíntese. Então não há. Cuidado com esses não aí no meio das questões, hein? Corretíssimo. 08. O termo QI, linha 47, é formado pelo processo de abreviação e representa a expressão popular. Quem indica? Não é uma... Como ele coloca? Desculpa. Uma abreviação. Você tem uma formação de siglas, certo? Abreviação e abreviatura. Você tem, por exemplo, moto é uma abreviação de motocicleta, certo? E abreviatura por exemplo, quando você tem AIDS, que na verdade em português é SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, isso é uma sigla, que é o caso do QI. Muito bem. E a abreviatura é SR, senhor. Tá? A abreviação é quando você tem só metade da palavra. Motocicleta, moto. Fotografia, foto. A abreviatura de você é V ponto. A gente usa VC, né? Mas é V ponto. Só. A oficial. A abreviatura oficial. No vocábulo supremacia, então tá errado 08. No vocábulo supremacia, linha 44, o prefixo supre confere o valor semântico de excesso. Não. Né? Supremacia é de sobreposição. Tá errado. Então, ficaram certas 1, 2 e 4. Supremo. Não é sobrepor. É acima de. Assinale o que for correto quanto ao emprego de elementos linguísticos no texto. Vamos lá. Em brasileiro precisa ser estudado pela NASA, linha 31. O emprego do presente do indicativo precisa expressa um fato futuro bastante próximo do momento. Precisa é futuro ou é presente? Presente. É presente. Existe presente que indica futuro? Sim.
Existe presente que indica futuro? Sim, existe. Nesse caso, não. Está errado. Tá? Mas, por exemplo, eu vou amanhã na sua casa. Eu vou é presente. Ah, tá. E amanhã é futuro. Então, tipo, eu vou é agora, mas então o verbo ir, ele pode indicar esse futuro, mesmo estando no tempo presente. Então, mas a tá errada porque ele precisa agora, tá? A forma verbal, olha, linha 10, no modo imperativo, é empregada pelo autor para estabelecer um diálogo com o leitor. Olha lá em cima. Desculpa, qual que é a linha? 10. 10. Me perdi! Tá pra cima, tá. professor. Não, eu me perdi na questão ali. Então, e até prejudicar para não fazer a coisa errada. E olha que ricos e pobres parecem cair nessa tentação. Então, olha aqui, olha, tipo, perceba você, certo? E perceba que ricos e pobres, então está correto. 04. Existe até aquela brincadeira da internet. Mateus está certo ou tá errado? Está correto? Existe até aquela brincadeira da internet. Linha 30. A forma verbal existe se substituída por a não compromete o sentido original do trecho. Então, há até aquela brincadeira da internet. Sim, há no sentido, inclusive o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Como assim, pessoal? Não tem ninguém que conjugue ele. Certo? Então está correto. 08. Ricos e pobres parecem cair nessa tentação, linha 10. A forma verbal parecem manifesta certeza do autor quanto ao conteúdo da informado do texto. Quando eu falo, parece que está certo, é porque eu estou certo disso? Quando eu falo, parece que é legal, é porque você acha legal? Não. Você tem certeza disso? Não. Então, está errado. 16. De outra forma, todas as portas estariam fechadas. Linha 73 e 74. A forma verbal em destaque expressa uma indignação quanto ao conteúdo do texto. 73 e 74. Esse aqui é interessante de voltar porque ele fala sobre que ele estaria indignado. Vamos lá. Então, começar de 72. Acesso às leis e aos direitos, busca sobreviver do jeito que dá, burlando aqui e ali os entraves, pois de outra forma todas as portas estariam fechadas. Ele tá mostrando indignação? Não tem nada de indignado. Tipo, ele está colocando uma questão. Se não tivesse, infelizmente, essas corrupções, não haveria por onde você chegar aos objetivos que você gostaria de ter. Muito bem, very good. Eu não estou conseguindo respirar direito, mas está tudo bem, tá, pessoal? E tem que falar. Vou pular. Questão 29, ou 29, para quem não fala inglês. 29. Assinale o que for correto a respeito das construções sintáticas. Construções sintáticas, sujeito, predicado e assim por diante. Vamos lá. Rapaz, será que a gente vai conseguir resolver? Na questão anterior, ficou a 2 e a 4. Meu Deus, acaba a minha voz até o final da aula. Desculpa. Péssimo, desculpa. Espartanos. Nossa senhora. 29. A forma verbal livrai, empregada no título, tem como complementos o pronome oblíquo nos e a expressão das pequenas corrupções do dia. Quem? Pensa aí. Quem livra? Quem livra alguém de alguma coisa. Livrai-nos. Livrar quem? Nos. Então ele está complementando esse verbo? Tá. Quem livra alguém de alguma coisa? O que ele disse lá? Volta lá. 29. A forma verbal livrai empregada do título tem como complemento o pronome oblíquo nos. Então livrai alguém e a expressão das pequenas corrupções do dia. Perfeito. 2. A forma verbal a empregada em
Há um ensaio ali chamado O Homem Cordial. Linhas 40 e 41 tem como sujeito a expressão um ensaio. Bem errado. Eu acabei de falar para vocês. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. O que significa impessoal? Não tem o sujeito que conjuga. Quem há? Simplesmente há. Se fosse existe, aí sim, a gente poderia, aí seria outra frase, seria outra palavra, não vamos falar sobre isso agora. Mas o haver, ele é impessoal. E, nesse caso, ele não tem sujeito. Está errado. 04. Ressalta o paradoxo da sociedade. Linha 43. O sujeito sintático está implícito e pode ser recuperado em função do contexto. Vamos lá. Aí agora tem que voltar. Por quê? Eu tenho que saber, na linha 43, quem ressalta. Esse aqui é o verbo. Ressalta o paradoxo. Quem ressalta? Quem que é o sujeito dessa ação? Vamos lá na linha 43 e ressalta o paradoxo. Ah, professor, aí não tem. Mas vamos ler o anterior. Há um ensaio ali chamado Homem Cordial e que deixa claro que o Estado não é uma extensão da família. E ressalta o paradoxo. Quem é que ressalta o paradoxo? O ensaio. Pelo contexto dá para entender qual que é o sujeito? Dá. Então ele é sujeito. Implícito, está correta a questão. A afirmativa 04, seguindo-lhes. 08. A expressão raia miúda, linha 28, funciona no contexto em que foi empregada como vocativo. O que é vocativo? Vocare. É chamar, vocação. Sabe? Ah, eu tenho vocação, eu tenho chamado no meu coração. A vocação é para o que você foi chamado. Vocativo é uma função, é uma classe de palavra que coloca: ei, vocês, prestem atenção. Esse ei, vocês é um vocativo. Ó Senhor é um vocativo, estou chamando. Que linha que ele falou que está? Linha 28. É importante voltar também, é importante voltar para a gente ver o posicionamento da frase. E nós todos, a raia miúda, temos parte nisso sim. Ó, aqui ele é um aposto, ele está explicando quem que é o todos. Quem que é o todos? A raia miúda. Ele não está chamando: ei, você, raia miúda. Entenderam a diferença? Então vamos lá. Aposto é uma explicação do que tem anteriormente. Eu estou ficando fanho de novo. Vamos lá. Está Alexia. 16. Então 08 está errada. A expressão da alegria do brasileiro, linha 54, funciona como objeto indireto da forma verbal fala-se, na linha 54. Então, vamos voltar lá na linha 54. Fala-se bastante da alegria do brasileiro. Quem fala algo, fala-se de alguma coisa. Então, falou da alegria. Quem fala de alguma coisa, objeto indireto, está corretíssimo aqui. Certo, amores? O quê? Amores é muito falso. Amores é muito falso, né? Desculpa, foi mais forte que eu. A minha falsidade é mais forte que eu. Questão 30. Assinale o que for correto quanto ao emprego de elementos linguísticos. Ué, calma, por quê? Não sei quanto que dá. 29. 1 mais 4 mais 16. 21. Ó, tô ótimo em matemática. Mas eu não sabia quanto tinha demais, velho. Página 30. Questão 30. Voa lá. Assinale o que for correto quanto ao emprego dos elementos linguísticos no texto. Nossa, agora piorou o nariz. O vocábulo aqui, linha 12, é empregado pelo autor para se referir ao Brasil. Tem que voltar no texto? Tem que voltar no texto, moçada. Não tem jeito. Ai, tudo ótimo. Não se trata aqui de expor um complexo de vira-lata. Escuta, esse aqui é o que ali? É expor o complexo de É no Brasil? Não se trata aqui no Brasil? Não se trata aqui no texto. Entende? Ó, não se trata aqui de expor o complexo de vira-lata. Ele está expondo o complexo de vira-lata no texto, ou no Brasil. É aqui no texto. Tá? O aqui não se refere ao Brasil. Tá errado. É erradaço. Ó, já era na linha 17 e 18. Já. Pra você ficar
O vocábulo aí indica que a corrupção também está próxima ao leitor, fazendo um contraponto à corrupção existente em Brasília. Aí fala assim, eu lembro disso, eu vi isso no texto. Né? Ele falava sobre perto da gente. Mas esse aí, ele refere-se a esse perto da gente? Tem que voltar no texto? Tem que voltar no texto. Toda vez? Toda vez. Em geral, são os políticos que levam toda a fama. Mas a gente sabe que os malfeitos estão aí, pertinho da gente. Perfeito. Está correta a 02. O vocábulo malandragem, linha 21, é utilizado em referência às corrupções praticadas pelos políticos. Volta lá na página da linha 21. O pior é que a soma das ditas malandragens rotineiras encarece alguns produtos e serviços. Malandragens rotineiras é dos políticos? Não. Malandragens rotineiras é da gente mesmo. Então está errado. Estão vendo que às vezes, mesmo que você não saiba nada de gramática, eu sou péssimo em gramática, mas se você lê bem Essa o aí texto... tá certa agora. Qual que é? 08 que a gente vai ler agora? A expressão caminhão de dinheiro dia 26 e 27 é empregada em referência à perda anual de 200 milhões com corrupção no Brasil. Eu lembro, sim, mas volta no texto para não perder o hábito. Vamos lá. O Ministério perca de 200 milhões, mas além desse caminhão de dinheiro, esse desse aqui retoma esse dinheiro aqui. Fantástico, está corretíssimo. Olha, eu acertei. O vocábulo ali. Vamos lá no 16. Nossa, agora tá entupindo o meu ouvido. Minha nossa, vai tupir daqui a pouco. O vocábulo ali, na linha 41, se refere ao livro Raízes do Brasil, na linha 40, publicado pelo pai de Chico Buarque. Linha 40, 41. Volta lá, mano. Escreveu o historiador Sérgio Buarque de Holanda, sim, pai de Chico Buarque, escreveu o livro chamado Raízes do Brasil, linha 40, lançado em 1936. Há um ensaio ali, chamado Ali onde? Ali no Brasil. No livro Raízes do Brasil. Perfeito. 16. Também está correta. 16 e 8. 24 e 2. 26. É isso aí, gente. A gente ia gabaritar essa prova. Claro, você nerdzíssimo aqui. Quero ver eu fazer isso aqui sozinha. Assinale. Vou começar a chorar, dá desespero. Assinale o que for correto, número 31. Assinale o que for correto. Ixi, desculpa. Assinale o que for correto quanto ao emprego de pronomes no texto. Moçada, quando vocês forem escrever, usem pronomes no texto. O pronome ele dá lógica, dá continuidade do seu texto. Esse, desse, eu estou colocando advérbio. Ali, aqui. Então você tem esse, desse, aquele, deste e assim por diante. Vamos lá. 01. O uso do pronome possessivo nas expressões nossa dificuldade, linha 36 e 37, nosso calor humano, linha 58, marca uma identificação do autor com relação às características do brasileiro, linha 36 e 37 e linha 58. Tá tudo aqui. Modéstia. Olha lá, linha 36 e 37. O lado preocupante revelado pelo comportamento, essa nossa dificuldade em cumprir regras. Primeira pessoa do plural, ele está se identificando também como brasileiro. Tipo, não é uma questão sua. Ele não está apontando o dedo para você. Ele está falando, eu também tenho a ver com isso. Certo? Só tem que ver se da 58 também é. Em nome desse nosso calor humano, sim, é esse o sentido do nosso ali, nesse caso, número 3101, está correta. 02. A expressão agente, linha 16, é equivalente ao pronome pessoal no caso reto, nós, e engloba um conjunto de pessoas, incluindo o autor e o leitor. Vamos lá? Sim. Linha 16. Em geral, são os políticos que levam toda a fama, mas a gente sabe que os mal feitos. A gente sabe, aqui ele está funcionando como sujeito de sabe, certo? Seria nós sabemos, é isso que ele está dizendo. Volta na 32, na 31, né? Então quer dizer aqui, nós, pronome no caso reto, perfeito. Aqui ele funciona como sujeito.
O nós, ele funciona como sujeito, por isso a gente diz dele pronome no caso reto, porque ele executa a ação do verbo, tá? Lembra lá da conjugação verbal, eu, tu, ele, nós, ele. 04. Em seus países de origem, linha 57 e 58, o pronome seus antecipa o vocábulo mal feitos, linha 70, situando as pessoas no tempo e no espaço. Nossa, seus situando no tempo e no espaço. 57 e 58. Olha lá. Mesmo sem organização existente nos seus países de origem. Nos seus países de origem é dos países dos estrangeiros. Ele não está antecipando o que vai ser na linha 70, que ele fala aqui, diversos mal feitos. Não tem absolutamente nada a ver. Tá vendo como saber pronome é excelente para você construir o sentido do texto? Errada? Tá errada. Eu acertei. Eu fiz sozinha. 08. Mas o que os outros estudiosos pensam desse tema? Linha 78. O pronome esse, contraído com a preposição de, indica uma referência ao ensaio Dialética da Malandragem. Peraí. Linha 78. Voltou lá? Precisa voltar? O que pensam desse tema? Esse tema é o Dialética da Malandragem? Linha 78. Não, Tá errado é o também, tema que ele está nossa, tratando também. no texto. O que pensam desse tema? Qual tema? O tema sobre a corrupção do dia a dia, certo? Será que a gente tem que se livrar dessa corrupção? Vai precisar o quê para se livrar dessa corrupção? 16. O autor se inclui entre aquelas pessoas que praticam pequenas corrupções no dia a dia, como é possível perceber pelo emprego do pronome nós e todos, na linha 28. Vou voltar lá, linha 28. Vamos cantar agora. E nós todos, na Raia Miúda, temos parte disso. Sim, nós temos parte dessas pequenas corrupções do dia a dia. Está corretíssima. 31. Número 32, agora vamos à última questão de língua portuguesa. Isso eu acho muito legal na UEM. Eles exploraram todas as questões do texto a partir de um único texto. Eles colocaram um monte de texto. Agora antes eles colocavam mais textos na prova de português. Agora eles estão colocando um texto e explorando vários aspectos dentro desse mesmo texto, tá? O vestibular também foi dessa maneira. Assinale o que for correto quanto ao emprego de elementos linguísticos no texto. 01. O vocábulo mas, linha 16, estabelece uma relação de causalidade entre os políticos que levam toda essa fama, linha 15 16, e a gente sabe que os malfeitos estão aí pertinho da gente, linha 16 e 17. Mas, da ideia de quê? Contrariedade. Ideias opostas. Ele vai dar a ideia de causalidade? Não vai dar a ideia de causalidade. O vocábulo pois. Eu não vou voltar da linha 15 e 16 porque o mas é bem claro que ele é oposição. Ele pode ser de soma também, tá? Vou voltar lá, eu não consigo não voltar. Vamos lá. Mas Por quê? mais Não é, soma mas é não, mais é porque assim, não só, como que é que funciona o mas de soma? Não só, mas também. Ele não só correu, mas também ganhou. Então, ele correu e ganhou. Aí não é ideia contrária. Perceberam a diferença? E lógico, daí o mais, aí sim, esse é soma puramente. Qual linha que era? Dia 28? Desculpa, vou ter que voltar. 15, 16, 32, 15 e 16. 28. Porque da outra questão era 28. A proposta é repensar as várias corrupções do dia a dia e como afeta o funcionamento da nação. Em geral, são os políticos que levam a fama, que levam toda a fama. Mas a gente sabe que os malfeitos estão pertinho. Então, todo mundo os políticos levam a fama? Por outro lado, de outro modo, tá a gente ali fazendo corrupção todo dia. 36. 02. O vocábulo, pois,
Linha 22 indica uma conclusão quanto ao encarecimento de alguns produtos e serviços por conta da corrupção. Ó, o pois, ele pode ser explicativo ou ele pode ser conclusivo, certo? Se ele for depois do verbo, ele é conclusivo. Se ele for antes do verbo, ele é explicativo. Vamos lá, então, na linha 22. Linha 22. O pior é que a soma dessas ditas malandragens rotineiras encarece até alguns produtos e serviços, pois é preciso calcular no preço os sistemas de vigilância. Pois está no sentido de por quê? Porque é preciso calcular o preço. E não de portanto. Portanto é preciso. Então ali não é conclusivo, é explicativo. Está errada a afirmativa. Até que enfim, eu achei. 04. Em receber troco a mais e não devolver, a conjunção e é empregada com o valor de adição. Olha aí, isso aí confunde, moçada. Olha como é inteligente essa questão. Neste caso, ó, receber troco a mais e não devolver, o que presume-se quando você recebe o troco a mais? Que você devolva. Então, neste caso, o e, ele não é aditivo. Ele é adversativo. Ele dá a ideia de oposição. Receber o troco a mais, mas não devolver. Posta lá no YouTube que eu vou ver, tá? 04. É empregado o valor semântico de adição, está errada, 04. Por fim, o vocábulo vira-lata, linhas 12 e 13, é formado pelo processo de composição por justaposição e foi empregado no sentido conotativo. O que é sentido conotativo? Sentido figurado. É composição por justaposição? Sim. É igual beija, flor. Você não perde nenhuma letra quando forma as duas palavras. Certo? Então está corretíssima a 08. 16. Foi empregado com sentido conotativo? Tem que voltar no texto. 12 e 13 é sentido conotativo? É, porque ele não está falando de um cachorro, né? Ele está falando sobre um complexo de vira-lata que foi uma forma metafórica do Nelson Rodrigues falar que a gente se acha sem pedigree, sem uma raça específica, porque a gente é tudo misturado e existe um Falou, complexo de vira-lata. professor! Falou, até mais. Essa é uma velho. 16. O vocábulo preocupante, linha 35, qualifica a expressão desigualdade social, linha 35, e denota o sentido, é o sentido dicionarizado. E denota uma preocupação do autor com relação à desigualdade social no Brasil. Será? É preocupante? É a desigualdade social que é preocupante? Não sei. Volta na linha 35. Já que somos um país com dificuldades educacionais e econômicas, além de uma preocupante desigualdade social. Olha aí, ele está colocando o adjetivo antes do substantivo. O que é preocupante? A desigualdade social. Portanto, meus caros, este adjetivo está qualificando qual é a desigualdade social. Preocupante é a desigualdade. Vamos lá, então, voltar à questão 16, a afirmativa 16. O vocábulo preocupante qualifica a expressão desigualdade social e denota uma preocupação do autor em relação à desigualdade social do Brasil. Corretíssima, muito bem. Senhores, agora continuar com as literaturas em língua portuguesa e nós vamos falar sobre o arcadismo brasileiro, a primeira coisa aqui, que não é o primeiro estilo que a gente estuda na primeira etapa. O primeiro estilo da primeira etapa é quinhentismo, daí depois barroco e depois arcadismo. O arcadismo, ele também pode ser conhecido como neoclassicismo. E o classicismo, ele é um momento de racionalidade. Muito importante isso. É o pensamento e não o sentimento quem manda. Então vamos lá. 01. A manifestação do pessimismo de seus autores se deve ao fato de as obras literárias desse período explorarem a miséria humana. Parou por aí. Nada de explorar a miséria humana, nada de pessimismo, equilíbrio, tranquilidade, clareza, racionalismo. Esses são as características principais do arcadismo, neoclassicismo, racional, pensado. Muito bem. Sigamos apresentando aspectos repugnantes que se opõem às maravilhas divinas, não completamente errado. 02.
O fusionismo na poesia Árcade remete à fusão de visões antagônicas, medieval e renascentista. Realmente essas visões são antagônicas, mas o arcadismo não visa isso. O barroco é uma tentativa de conciliar elementos do Renascimento, racionais, e elementos medievais, cristãos, religiosos. Então, meus nobres, está completamente errada. Se fosse sobre o barroco, a gente poderia pensar um pouco, mas já esse começo pode descartar. Um exemplo de fusionismo é o da união de temas da fugacidade do tempo e da eternidade da vida após a morte. Meu Deus do céu! Em Marília de Dirceu, nossa senhora, outro erro de Cláudio Manuel da Costa. O tema não é esse, o autor, o poeta não é esse. Está completamente equivocada essa questão. Tá, né? Mais do que isso, só 2 disso, é impossível. Vamos lá. 04. O poeta Árcade Cláudio Manuel da Costa, ele é um poeta Árcade, é considerado o fundador do arcadismo brasileiro com um livro de poemas Obras Poéticas de 1768. Até aqui a questão está perfeita, é sempre bom você analisar isso, não se empolga porque o começo da questão está certo, você acha que o resto está certo também. Olha lá. Como outros poetas árcades, ele também adotou o pseudônimo, fantástico, até aqui também está correto, Glouceste Saturno, perfeito, 04, de fio a pavio, perfeitinho. Ah lá, 08 então, 04 está correta, a única até agora. As cartas chilenas têm como tema os desmandos do governador da capitania de Minas, muito bem. O chamado fanfarrão minésio, até aqui tudo perfeito. Professor, mas isso aí não tem nada a ver com o arcadismo. Exatamente. Não são todos os textos produzidos na época que vão tematizar certinho aquilo que foi previsto, né? Aquilo que está como tipicamente arcadismo. Mas isso faz com que ele pertença ao arcadismo? Sim, porque o autor é do arcadismo e o texto também, e diz respeito ao contexto histórico, político, cultural dessa época. Vamos ver se está certo o resto, né? Parar de falar, vai lá. Nesse contexto, Chile é Minas Gerais e a capital, Santiago, é Vila Rica. Perfeito, um bom resuminho para você sobre o que é o Cartas Chilenas. 04 e 08 estão 100% perfeitas. A intenção dos 16, a intenção dos Inconfidentes Mineiros, entre eles vários intelectuais ilustrados, realmente, né? Os Árcades, eles eram intelectuais, fizeram parte da Inconfidência Mineira. Olha aí, até aí tá tudo ok. A exemplo de Casimiro de Abreu. Parou, você nem estudou Casimiro de Abreu ainda. Casimiro de Abreu é romantismo, é lá no ano que vem. Então, já está errada. Mas vamos continuar para ver o que ele diz. Então a intenção deles era estabelecer a monarquia brasileira e fundar a primeira universidade em Salvador, na época capital do Brasil. Ora, a emancipação do Brasil é a principal intenção dos Inconfidentes, certo? Então, muito cuidado com alguns nomezinhos aí, que aí você olha o Casimiro de Abreu e fala, mas será que eu não estudei esse? Não, confia no seu taco e lembre-se, tá em dúvida? Não assinala, senão você zera a questão 04 e 08, corretíssima, somando dá 12. Vamos à questão 34, que tem um soneto aí de quem? Cláudio Manuel da Costa, no seu Melhores Poemas, que é o que está previsto para cair, para você fazer a leitura. Vamos lá. Leia o poema a seguir e assinale o que for correto. 41. É isso, é isso. Injusto amor injusto amor. Ele já começou em injusto amor. Então, vamos com calma, hein? Olha lá. Se de teu jugo isento eu vir a respirar a liberdade, se eu pudesse da tua divindade cantar um dia alegre o vencimento, não lograras, amor, que o meu tormento vítima ardesse a tanta crueldade, nem se cobrir o campo da vaidade desses troféus que pagam rendimento. Mas, se fugir não pude ao golpe ativo, buscando por meu gosto tanto estrago, por que te encontro amor tão vingativo? Se em um tal despojo a teus altares trago, siga a quem te despreza, o raivo esquivo, alente a quem te busca, o doce afago. Então, olha só. Nossa senhora, professor, meu Deus, o que é isso? Calma, é um soneto, primeira coisa, é um soneto, uma forma clássica. Você percebeu que ele está falando sobre a injustiça do amor. Então, vai onde você conhece,
Não fica inventando moda, não fica pensando sobre meu Deus, o que pode acontecer. Vamos lá, vamos para as alternativas. O tema do poema são os sofrimentos que o amor causa. Parece que é, não é? Olha lá, ó. Sinta ao despojo, siga a quem te despreza o raivo esquivo. Então, ó, mas se fugir não pude, o golpe ativo, então ele levou um golpe. Olha só, esse golpe mostra que ele está sofrendo de amor. Né? Injusto amor. Onde já se viu? O amor foi injusto com ele. Muito bem. Questão 34. O tema do poema são os sofrimentos que o amor causa. Ao longo dos versos, o amor é invocado várias vezes. O eu lírico estabelece o amor, que também é causador de seus males, como seu interlocutor. Como assim como seu interlocutor? Ele está falando, está conversando com o amor. Ele está conversando com o amor? Vamos lá, vamos ver. Injusto amor, se de teu jugo, ó, teu é segunda pessoa, é com quem eu estou falando. Então, sim, né, ele está conversando com o amor. Ele está falando que o amor causou os males, mas ele também estabelece uma relação de comunicação. Andiamo. 02. O amor, escrito com letra inicial maiúscula, então 01 está certo, hein? Só para marcar aí. Escrito com letra inicial maiúscula, refere-se à ideia de amor. Perfeito, ó, essencialização é isso, é a ideia do amor. Pode ser até uma personificação do amor, né? Ele trata o amor como uma pessoa, ele está conversando com o amor. Refere-se à ideia do amor, ao sentimento do amor, não sendo possível apontar por quem o eu lírico sofre. Realmente, não tem o nome de nenhuma mulher aqui pela qual ele sofreu. Ó o amor com letra maiúscula aqui, ó o amor com letra maiúscula aqui, e é a quem ele se dirige e conversa. Então é a ideia do que é o amor. Uma coisa bastante comum também que acontece no Renascimento. Não sendo possível apontar por quem o eu lírico sofre. Perfeito. A palavra amor aparece personificada. Olha lá o que eu tinha falado no início. Tá perfeito. 02, pitel, de tão bonitinho que tá. 04. O amor no arcadismo é fonte de prazer. Calma lá. Como assim fonte de prazer? É um amor corporal. A gente acabou de ver que ali ele tá com uma ideia do amor. Ele não tá falando sobre uma mulher, descrevendo a mulher, os prazeres que ele tem, nada disso. Ele está trazendo metáforas sobre o engodo, sobre os enganos, as armadilhas que o amor faz pra gente. É bonito isso, né? Vamos lá. Então, o prazer sempre tranquilo e não passional. O eu lírico apresenta-se feliz. Feliz, moçada. Não, para. Injusto amor. Não, ó, se uma coisa é certa, se você assinalou a 02 e percebeu que ela está certa, jamais a 04 vai estar certa. Porque ela diz tudo o contrário da 02. Então, fique atento a isso. Fique atento à maneira como as questões as afirmativas estão dialogando entre si. Fala assim, ó, se uma está certa, a outra não pode estar, nesse caso, né? O eu lírico apresenta-se feliz. Não, exalta o amor como fonte de prazeres e vê no amor justiça na vida. Mano, essa aqui, ó, não, para. Se você assinalar essa questão, pensa bem, tá escrito justiça da vida. E ele começa com injusto amor. É para quem não leu o poema, foi lá, tá olhando as alternativas, tentando achar uma lógica na vida. Não, é ler, é concentra e vai, e segue, que você vai dar bem. Você vai dar bom para você. O eu lírico, não resistindo ao golpe ativo, ele falou que teve um golpe ativo aqui, onde que ele falou? Mas se fugir não pude ao golpe ativo, então eu não pude fugir do golpe ativo. Então, ele não conseguiu fugir, é o que ele está falando aqui. Vamos ver o resto. Busca por vontade própria o amor que agora lhe causa tanta dor. Então, independente da dor que sofre, ele busca isso. Desculpa, me perdi. Tanto estrago, levando-o a refletir e a não compreender o motivo de o amor se mostrar tão vingativo. Olha lá, amor, por que te encontro amor tão vingativo? Tipo, se eu vou e eu não pude fugir do golpe que eu levei. E aí, buscando por meu gosto tanto estrago. Tipo, eu gosto de amar, mas o amor, ele me traz muita dor, muita infelicidade. Ele é muito injusto. Por que o amor é tão vingativo comigo? Isso é bem comum no Cláudio Manuel da Costa. Não é comum do arcadismo, mas é comum do Cláudio Manuel da Costa. Entenda isso.
Quando a gente fala o amor do arcadismo, ele é pueril, ele é puro, ele é tranquilo, ele é sossegado, é o campinho, lembra do bucolismo? É aquilo lá, é o campo sossegado, o amor também é sossegado. Mas o Cláudio Manuel da Costa, por vezes, ele retrata o amor como injusto, ele retrata o amor como algo, como uma pedra. Às vezes ele traz a metáfora do coração da mulher como uma pedra, que ele não consegue chegar até o coração dela. Então, por aí você tem que sim estar correta a 08. Então está correta agora, até agora 01, 02 e 08. 16. Os pares antitéticos, antíteses. Antitéticos é de antítese, de ideias contrárias. Busca, despreza, vingativo, afago. Comprovam que a poesia de Cláudio Manuel da Costa ainda se prende aos ditames da poesia modernista. Para, que você nem viu o modernismo este ano ainda. O que você está pensando? Isso aí podia ser uma questão de vestibular e ia até ser bom. Mas, gente, modernismo, pra vocês terem uma ideia, é de 1922. A gente está falando aqui, ó, 1768, malandro. Como é que ele vai misturar modernismo com século XVIII? Não aguento mais nada. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Existe um veio. Atenção, por que tem essa questão aqui, né? Só vamos acabar de ler, aí a gente vai para a explicação. Então, ainda se prende os ditames da poesia modernista. Ditame também não é, né? Tipo, ninguém dita nada aí. Mostrando as contradições do homem frente ao divino e ao terreno. Ó, não é uma contradição frente ao divino e ao terreno. Pode existir uma contradição do Cláudio Manuel da Costa? Sim, pode existir. Por isso, até, tem algumas questões que vão colocar ele ainda como resquício, como uma sobra, né? Tá sobrando um pouquinho ali do estilo do barroco. Então, às vezes, você vai encontrar tanto ele associado, às vezes, ao barroco, tanto quanto associado ao romantismo, que é o estilo que vem depois. Então, o arcadismo, ele está entre o barroco e o romantismo. E aí, nesse meio, o Cláudio Manuel da Costa e alguns outros poetas, como o Tomás Antônio Gonzaga, às vezes podem pender um pouquinho para o romantismo ou um pouquinho para o barroco. Certo? Vamos para a próxima questão, então. Então vamos lá agora na questão 35, a nossa última questão de língua portuguesa, para finalizarmos essa prova com chave de ouro. E aqui nós temos uma questão sobre Padre Antônio Vieira, um dos maiores prosadores da língua portuguesa, excelente escritor, e que ele desenvolve textos argumentativos, textos que expressam um ponto de vista claro. Nesse caso vai ser sobre o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. A Holanda invadiu o Brasil e aí, para defender o povo português católico, holandeses protestantes, portugueses católicos, em inimizade religiosa e também de origem, de país. E aqui nós temos, obviamente, o território português inicialmente, mas outros povos invadiram aqui também. Vamos lá, 01. Os sermões de Padre Antônio Vieira são um excelente modelo da prosa cultista. Não, parou. Não é cultista, é conceptista, na qual o pregador emprega retórica jesuítica para defender a companhia de Jesus. A ideia de retórica, que é a arte do convencimento, não é a arte de embelezar as coisas, é a arte de você conseguir expressar um conteúdo para você convencer alguém de alguma coisa. Então, não está correta essa afirmativa, é prosa conceptista. Lembra que conceptismo vem de conceito, certo? E aí ele diz aí, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda é raro, porém contundente exemplo do cultismo de base espanhola. Não é. Vamos para a 02. O sermão de bom sucesso das armas. Espera aí um minuto. Aí. 02. O sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda tem como contexto o ano de 1640, quando os franceses protestantes destruíram o Recôncavo Baiano, ameaçando invadir e destruir todas as igrejas católicas. Na verdade, nós estamos falando sobre as possíveis ameaças do povo holandês ao Brasil e também às religiões, porque caso os holandeses começassem a invadir
as igrejas da Bahia, estaríamos perdidos, porque afinal de contas estaríamos perdidos segundo os cristãos católicos, porque daí os protestantes iam por abaixo todas as imagens e toda a religião cristã católica. Então está incorreta. Não é o povo francês que vai querer invadir a Bahia, não. É o povo holandês que está no Nordeste e se instala no Recife para poder estabelecer a sua base ali de comércio açucareiro. Muito bem. 04. Então 01 e 02 incorretas. 04. No Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as da Holanda, o padre Antônio Vieira tenta convencer o próprio Deus de que o castigo imposto ao povo baiano, concretizando-se pela invasão dos hereges holandeses, olha aí, hereges holandeses, tudo bem, herege porque eles estão contra a religião oficial que é o catolicismo, por serem protestantes. Muito bem. Era uma separação bem clara dentro dos cristãos, aqueles que eram protestantes e os que eram católicos eram totalmente um contrário ao outro. Também afetará a divindade. Então, se os holandeses invadirem, isso vai afetar Deus, pois estes quem? Os holandeses tomarão os cálices e vasos sagrados, derrubarão dos altares as estátuas dos santos, não respeitarão a imagem de Cristo crucificado, nem as da Virgem Maria. Então, dentro da reforma tinha algumas situações da reforma protestante, que foi o que os holandeses aderiram, né, como forma religiosa. Essa reforma ela trouxe muitas mudanças dentro do cristianismo protestante e eles vão desconsiderar a maneira como os católicos fazem a sua celebração. E o padre Antônio Vieira usa isso como uma forma de mostrar que até Cristo vai ser prejudicado, até Deus vai ser prejudicado, caso os holandeses invadam realmente as igrejas católicas. Eles vão pôr tudo abaixo e derrubar tudo, porque eles são hereges, porque eles são maldosos. Então ele vai fazer uma defesa muito contundente de Portugal em relação à Holanda, colocando os holandeses como quase bárbaros, assim. 08. A argumentação de um sermão do século XVII deveria envolver 4 passos: o exórdio, explanação de ideias serem defendidas, introdução, vamos falar assim, a invocação, pedido de auxílio divino no desenvolvimento das ideias, então a iluminação de Virgem Maria ou de algum santo para poder ajudar a desenvolver aquele sermão, a confirmação, na qual se desenvolve o tema por meio de alegorias e exemplos. Então aí essa é a parte do desenvolvimento, a parte em que vão se detalhar as relações de lógica, de construção da ideia, de defesa da tese que vai ser exposta no exórdio ali, a explanação de ideias a serem defendidas. E por fim, a peroração, que é a conclusão, que é o fechamento, em que recapitula, em que se retoma ali as partes importantes do sermão, incentivando os fiéis a seguirem os ensinamentos bíblicos apresentados. Excelente! Esse aí, inclusive, é um bom resumo da estrutura dos sermões. Grave-se aí: exórdio, invocação, confirmação e peroração, porque são as 4 partes em que se desenvolve o texto dos sermões do Padre Antônio Vieira. Todos os sermões são estruturados dessa maneira, certo? 16, então está correto. O sermão da 60ª tem como base a parábola do bom samaritano, que apresenta a história de um homem que semeou a boa palavra do Senhor, mas sofreu com a incompreensão das pessoas, que não entenderam sua atitude de auxiliar o homem desconhecido. Que mistura danada que foi feita nisso aqui, bicho. Olha só, parábola bíblica do bom samaritano não é aquele que semeou a palavra, porque aquele que semeou é a parábola do semeador. Inclusive, a gente tem um vídeo no nosso canal do YouTube, lá do professor Hernandes, que são 4 vídeos, na verdade, em que eu estou falando sobre a ideia da dissertação argumentativa, e eu uso como exemplo o sermão da 60ª, e como o Padre Antônio Vieira ele tem coerência, coesão, desenvolvimento, um argumento excelente, a maneira como ele cresce o texto e aprofunda as ideias do texto
um argumento muito bem estruturado, é esse o tema do vídeo. E a gente usa o sermão da 60ª, que é um sermão metalinguístico, é um sermão, um sermão sobre a palavra, um sermão sobre divulgar a palavra de Deus e assim por diante. E ele vai fazer uma crítica àqueles que são os pregadores, mas que às vezes acabam pregando para si mesmo, e no fim das contas está errada a 16, ficamos só com a 4 e a 8, somando 12. É isso aí, senhores cabeças pensantes, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi um empenho grande para a gente fazer. A gente começou dentro da sala de aula, depois falei, vamos terminar isso aí, porque faltavam 3 questões quando acabou a aula que eu estava fazendo com os meus alunos. Mas a gente não podia deixar de abordar essas últimas 3 questões. Por quê? Porque o conteúdo da literatura ele é mais específico, ele exige a leitura dos livros, como vocês bem perceberam aqui, né? Saber sobre os sermões, saber como são os poemas de Cláudio Manuel da Costa, conhecer Gregório de Matos Guerra e toda a diversidade temática que tem dentro dos poemas dele. É uma tarefa que exige empenho, exige leitura, e vocês perceberam aqui, ó, nós temos em uma página, nós temos 3 questões, apenas 3 questões, e pelo tamanho das afirmativas aqui da questão 35 do Padre Antônio Vieira, precisamos de fôlego, ler sobre, estudar, ler os textos, estar presente, estar junto com os textos, isso ajuda muito você na resolução da prova, porque afinal de contas vai chegar na prova, você já vai entender o que é que está sendo solicitado de você. É isso aí então, um abraço para vocês, gostou desse conteúdo? Compartilha com o pessoal que vai fazer o vestibular da UEM, que está se preparando, compartilha com quem vai fazer o PAS, a primeira etapa. Alguns aspectos aqui, principalmente da primeira parte, né, da prova de língua portuguesa, servem também para a segunda etapa, da primeira e para a segunda etapa. Então compartilha com o pessoal aí que está se preparando para conquistar a sua vaga na universidade. Um abraço para vocês, até mais, inscrevam-se aí no nosso canal no YouTube, sigam-nos lá no Instagram para a gente ir mantendo contato, coloquem as dúvidas de vocês nos comentários, não vai ficar com essa dúvida aí, essa pulga atrás da orelha não. Se tiver alguma pergunta, pode mandar tanto nos comentários quanto no Instagram ou lá na nossa página de Facebook também, comentar em algum vídeo lá. E se você gostou desse formato, né, a gente fez aqui só a captação da tela e o áudio para ser mais objetivo, para ficar mais focado nas questões. Comenta também, ajuda a gente que os formatos a gente vai variando. Estaremos sempre de olho em vocês. Um abraço, até mais e tchau! Yeah!